sai, já traçou seus objetivos, agora a gente vai aprender a calcular. Gente, não tem jeito. Se você está lidando com dinheiro, dinheiro é número, vai ter que aprender a calcular sim. E aqui a gente vai falar um pouco sobre cálculo financeiro. Então, bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre cálculo financeiro, é importante lembrar que é uma área da matemática, tá? Não é um cálculo normal, é um cálculo voltado para a área de finanças. Então, você vai lidar principalmente com percentuais, né? Para entender principalmente as taxas de juros, de inflação e tudo mais que possa acontecer. Então, aqui eu vou dar uma introdução para vocês. Tá? As planilhas, elas também calculam sozinhas, mas é importante vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo, né? Como é que chegaram nesse número. Então, eu vou trazer alguns exemplos para você. Tá? Basicamente, quando a gente fala de finanças, a gente está lidando com razão, proporção, percentuais, tá? Frações, probabilidade e muitas vezes exponenciais e raízes. Não é nada muito elaborado, a gente não vai estar trabalhando aqui com função, tá? Mas isso aqui vai dar uma boa noção para que você entenda para onde vai o dinheiro que você gasta e que você ganha também. Bom, juros. Juros muitas vezes é tratado como vilão. Se o juros está incidindo numa dívida, para nós ele é vilão. Ele está aumentando a nossa dívida. Agora, se ele está incidindo sobre os seus investimentos, ele é o mocinho da história, porque ele está fazendo os seus investimentos renderem mais. Então, o juros, gente, ele não é bom nem ruim. O juros é um custo em relação ao tempo. Toda vez que o tempo passa, o dinheiro ele fica mais caro. Por quê? O dinheiro ele sempre vale mais aqui e agora. Porque aqui e agora, se eu tenho dinheiro na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Agora, se eu só vou ter o dinheiro daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, bom, se eu não estou gastando esse dinheiro por 1 ano, ou se eu só vou devolver esse dinheiro daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 1 semana, ele precisa estar sendo remunerado em relação ao tempo. Então, os juros é o custo do dinheiro no tempo. Quanto mais tempo, mais juros. E, bom, se quanto mais tempo, mais juros, e nem tudo que eu faço é aqui e agora, eu vou ter que lidar com juros durante a minha vida financeira. Atrasei uma conta? Juros. Fiz um investimento de médio prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo? Juros. Sempre que o dinheiro ele transitar no tempo, eu vou ter incidência de juros. E ele pode aparecer de duas maneiras. Da maneira simples ou da maneira composta. Juros simples. Trazendo assim para a realidade, a gente quase não lida com o juros simples. Tá? O juros simples ele vai acontecer em casos bem específicos, geralmente quando a transação ela ocorre em menos de 1 mês. Tá? Mas, por via de regra, a gente vai usar mais os juros compostos. Isso aqui é bem parecido com o cálculo de escola mesmo. Então, no juros simples, eu tenho uma equação simples, que é montante, que é esse M, é igual a capital, que é o meu valor inicial, vezes a minha taxa de juros, vezes o meu tempo. Tá? Então, essa é a regra padrão do juros simples. Você pode também encontrar com o nome de capitalização. Então, é o jeito mais fácil de você remunerar o seu dinheiro. Tá? E aqui, para fazer sentido, vou trazer em forma de tabela para vocês. Bom, imagine que você tem um valor de R$100.000 aplicados a 2% ao mês, que cá entre nós é uma taxa muito boa, tá, gente? Dificílimo de achar esse 2% ao mês aí, ainda mais em renda fixa. Mas bom, aqui a gente tem R$100.000 aplicados em renda fixa. Se vocês olharem aí na tabela, tá? A gente tem ali, no mês 0, ou seja, no mês que eu fiz a minha aplicação, quanto que eu tenho? 100 mil, porque não rendeu ainda. Agora, a partir do primeiro mês, depois que esse dinheiro já ficou ali 30 dias, né, o meu juros ele começa a se mostrar dentro do meu investimento. Então, depois de 1 mês, eu vou ter acumulado R$2.000 de juros. E o meu montante final vai ser de 102 mil. Okay? Quando a gente fala de juros simples, ele é constante ao longo do tempo. Então, em 1 ano, todos os meses do ano, o meu capital investido vai render 2%. Se fosse uma dívida, seria uma dívida atualizada a 2%. Então, tá aqui. No regime de juros simples. Ou seja, no final do período, no final de 12 meses, eu tenho um total de R$2.000 acumulado 12 vezes. Então, no final, eu vou ter R$124.000, porque eu acumulei 24 mil de juros, certo? Se você observa bem esse gráfico, você vê que ele tem uma linha reta, ok? Essa linha é reta porque ele cresce linearmente, sempre R$2.000 todo mês. Então, ele é exemplificado por uma reta, ok? Agora, vamos falar dos juros compostos. Bom, qual que é a principal diferença dos juros compostos?
de eu ter um valor fixo financeiro, esse valor ele vai aumentando com o tempo, porque ele sempre vai incidir sobre o valor do mês anterior. Vamos voltar aqui. No juros simples, esses R$2.000, eles sempre são correspondentes aos 2% de 100 mil, que foi o meu primeiro investimento inicial lá no mês zero. Nos juros compostos, é isso que muda, porque ele sempre vai incidir sobre o valor anterior, não sobre o valor inicial. Então, ele cresce ao longo do tempo. Tá? Basicamente, como que a gente mexe na fórmula? Montante é igual a capital, que vai multiplicar uma potência. Não, Karina, mas não complica a minha vida. Eu já saí da escola, não quero mais matemática da minha vida. Calma que a calculadora faz para você. Então, vamos prestar atenção aqui no que você está fazendo. Capital é igual a 1 mais taxa. Esse I, gente, é taxa, tá? Elevado, esse chapeuzinho elevado, a tempo, quantidade de tempo durante esse período. Por que eu mexi nessa fórmula? Por que ela está diferente da outra? Porque lembra que agora essa atualização de juros, ela vai recair sempre sobre o mês anterior e não sobre o capital inicial. Vamos dar uma olhada na tabela. Bom, aqui, no meu mês zero, o meu valor investido é o mesmo, R$100.000. A minha taxa também é a mesma, 2%. Então, no mês 1, eu vou ter 2% caindo sobre R$100.000. Agora, quando eu for para o mês 2, eu não vou ter mais R$2.000 incidindo sobre 100 mil. Eu vou ter 2%, que é a minha taxa, incidindo sobre 102 mil. Ele vai pegar o montante do mês anterior. Então, essa é a principal diferença dos juros compostos. Mercado financeiro, a gente vai estar trabalhando majoritariamente com juros compostos. Tá, gente? Igual eu falei, juros simples é utilizado só até um mês. Por quê? Porque até um mês, o simples e o composto, eles funcionam da mesma maneira. Veja que no primeiro mês eu tenho 102 mil. Igual lá no juro simples, aqui você também tem 102 mil. É só no primeiro mês. Depois isso já muda bastante. Nos juros compostos, eu tenho um crescimento exponencial. Lembra do expoente lá da fórmula. E aí, por isso, o meu valor ele cresce mais rápido. Se no juros simples, depois de 12 meses, eu tinha R$124.000, nos juros compostos, ao final de 12 meses, eu vou ter 126.824. Então, veja que esse valor ele cresce mais rápido. Talvez esteja um pouquinho difícil de ver, mas esse gráfico ele não é uma linha reta. Ele tem uma leve inclinação exponencial. Né? Eu teria que ter um tempo maior para poder ver essa curva com mais facilidade. Mas o crescimento ele não é linear, ele é exponencial. E por que isso acontece? Porque eu estou sempre atualizando o valor anterior. Essa é a principal diferença dos juros simples e dos juros compostos. Que diferença que isso vai fazer na sua vida financeira? O mercado financeiro é atualizado a juros compostos. Então, significa que dívidas e investimentos tendem a crescer mais rápido. Perfeito? E, bom, juros é aquilo que a gente faz aumentar. Aumentar o montante, aumentar a dívida. Em compensação, a gente tem a amortização. Quando eu falar sobre crédito, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, guarda essa palavrinha amortização, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a amortização, ela diz o seguinte. Se você tem uma dívida, ela tem que ser paga de alguma maneira. Só que tem várias maneiras dessa dívida ser paga. Tem alguns regimes de amortização. E esses regimes, eles podem ser mais benéficos ou maléficos de acordo com o que você precisa. A gente sempre leva em consideração o tempo e o tamanho da parcela que você pode pagar, tá? Principalmente para decidir o regime de amortização. Mas aqui eu vou mostrar como funciona cada um deles. Dois regimes são mais conhecidos no mercado. O regime saque e o regime prazo. Vamos colocar aqui primeiro a tabela saque. Se você já fez algum tipo de financiamento, já te apresentaram essa tabela em algum momento do seu contrato. Tá? Então, com certeza, se for financiamento imobiliário, você já teve que lidar com uma ou outra tabela. No sistema saque, ele é chamado de sistema de amortização constante. O que isso significa? Significa que no início, você paga uma parcela maior. E no final do período, você paga uma parcela menor. Por quê? Você sempre vai amortizar
amortizar, e Karina, você está falando grego, o que é amortizar? Gente, amortizar é reduzir uma dívida, reduzir um fluxo de pagamentos. Toda vez que você amortiza alguma coisa, você está reduzindo esse fluxo de pagamentos, você está reduzindo a dívida porque você está pagando a dívida, tá? Isso que é amortização. Então, toda vez que você amortiza, você vai ter uma redução desses juros, você está pagando os seus juros, está pagando sua parcela, né, o capital inicial que você puxou, mais a atualização dele, que é o juros. Na tabela SAC, você paga mais juros no início e menos no final. Como você paga mais juros no início e menos no final, o que acontece? Sua dívida, ela decresce mais rapidamente. Vamos olhar na tabela. Olha que legal. Imagina, tá, que você fez um financiamento de 100 mil reais para qualquer coisa. E aí você se depara com uma tabela SAC. Isso aqui é um exemplo de uma tabela SAC, um financiamento de 100 mil reais no prazo de 12 meses. Olha que interessante. No início, você tem os juros mais altos. Observem a coluna juros. E no final, você tem uma parcela mais baixa, porque os juros diminuiu também. E a amortização, ela é constante. Então, ao longo do tempo, o meu capital, pega esse capital de 100 mil, divide ele por 12 vezes, tá? É esse 8.333. Então, eu pago 8.333 durante todo o meu período, só que eu adianto os juros, eu pago os juros antes. Então, no início a minha parcela era de 10 mil e no final era de 8.500. Olha que legal, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Então, se você pode pagar uma parcela mais alta no início, a tabela SAC, ela pode ser mais indicada para você. Feito? E a gente tem o outro regime que é a tabela Price, que você também pode encontrar com o nome de sistema francês. Qual que é a diferença da SAC para a Price? Em uma, você amortiza constantemente, paga mais juros no início e menos no final. Aqui na Price é o contrário, o preço da sua parcela é fixo, então você não tem essa diferenciação entre amortização e juros. Vamos ver como fica na tabela. Bom, tá aqui. Aqui é um exemplo de financiamento na tabela Price, ok? Então, o que acontece? A minha amortização, ela é diferente. Olha, eu pego o meu saldo devedor de 100 mil, dividi por 12, mas não ficou uma divisão igual. Primeiro eu pago 7 mil e pouco, no final eu estou pagando 9 mil. A parcela ficou mais alta. Então, eu vou mudando esse regime de amortização, mas a minha parcela, ela é constante. Lembra que lá no exemplo da SAC, minha parcela estava em 10 mil no início e 8.500 no final? Bom, se eu posso pagar 10 mil, eu posso pagar a tabela SAC. Mas se eu não posso pagar 10 mil, se eu só posso pagar 9, então a minha parcela ela fica menor aqui. Imagina que num financiamento muito longo, que é o caso de um financiamento imobiliário, essa diferença ela é absurda. Muitas vezes é 2, 3 vezes o preço da parcela entre a SAC e a Price. Tá? Aqui nesse exemplo, a diferença está dando aí de mais ou menos R$1.000. Mas é isso. Então, eu vou pagar a mesma parcela durante todo o período, só que eu tenho volumes de juros e amortizações diferentes dentro desse intervalo, ok? Outra coisa importante, vou voltar lá na tabela SAC. Veja que no final do período na tabela SAC, o meu saldo devedor, ele zera, ok? Lá na linha 12, meu saldo devedor, ele zera. E o meu valor total pago está em 113 mil, ok? Agora, voltando na tabela Price, na linha 12, o meu saldo devedor zera, mas o meu valor total pago foi de 13.471. Então, eu paguei R$471 a mais. Isso é verdade, tá, gente? Na tabela Price, no final do período, você paga mais. Se você somar tudo que você pagou, que foi a mesma taxa, o mesmo prazo, você vai ter pago mais na tabela Price. O que vai diferenciar se você vai escolher uma ou outra? O tamanho da parcela que você pode pagar. Simples. Se você pode pagar mais no início, entra na SAC, que você vai pagar menos. Não consigo pagar uma parcela menor no início, então entra na Price, que você vai conseguir pagar, mas você tem que saber que no finalzinho a sua dívida vai estar ligeiramente maior, ou muito maior. Quanto maior o prazo, maior essa dívida pode criar uma discrepância, ok? Conclusão, gente, o que eu posso tirar então desse breve slide? Existem vários regimes de taxa de juros, tá? O que a gente usa aqui no Brasil? Simples e composto. Simples até um mês, composto para mais de um mês. E sistema financeiro utiliza principalmente juros compostos, ok? Sempre.
Então, na dúvida, utilize juros compostos. Lembre que o meu juros simples ele atualiza linearmente e o meu juros compostos ele é uma exponencial e cresce rápido. Quer um exemplo de juros exponencial que cresce rápido? Se algum de vocês que está assistindo esse curso já ficou endividado no cartão de crédito, você sabe que a dívida ela cresce muito rápido. Então, isso é um efeito dos juros compostos. Tá? Na natureza também tem muita coisa que cresce em velocidade exponencial. Por exemplo, bactérias crescem em velocidade exponencial e dívidas aqui também crescem. Outra coisa que é importante, lembrando para todo mundo que pensa em fazer uma dívida de médio e longo prazo, regime de amortização. Existem dois, saque e prazo. Existe um outro também, tá, gente? É a tabela SACRE. Só que é quase impossível fazer a projeção dessa tabela aqui. E aparentemente somente a Caixa utiliza isso para alguns modelos de financiamento. Mas aí você já fica sabendo que a tabela SACRE também existe. Mas aqui falando de saque e price, pode pagar mais no início? Tabela saque. Não pode pagar? Utiliza a tabela price, que você vai conseguir pagar com tranquilidade. Ok? É isso, gente. Até o próximo.